Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, vamos destacar o Campeonato Catarinense de Futebol, que chega na sua reta final, pelo menos já se tem o Joinville como finalista. Resta uma vaga para a grande decisão do Catarinense no jogo do próximo final de semana entre Figueirense e Criciúma. Dali sai o adversário da equipe do Joinville para a final do Catarinense 2014. O Metropolitano não conseguiu reeditar a boa campanha do primeiro turno, não conseguiu esse desempenho visto na fase de classificação, agora na semifinal, e com uma rodada de antecedência já está fora dessa possível sonhada decisão. Temos o hexagonal também, que começa a definir quem vai para a segunda divisão. Os de cima, uma briga acirrada por uma vaga à Copa do Brasil, porque quem ficar em primeiro lugar do hexagonal vai ficar com uma vaga de Santa Catarina para a Copa do Brasil. E pelo Brasil, os campeonatos regionais também chegando nas quartas de final, semifinais, enfim, esquenta as finais dos campeonatos regionais. Hoje, no programa, eu recebo César Paulista, que foi jogador de futebol, técnico, hoje comanda a base do Clube Atlético Metropolitano. É que no próximo final de semana começam os campeonatos das categorias de base, ou seja, a categoria júnior e juvenil. César, obrigado por estar aqui no Meia Hora. Prazer é meu. Muito prazeroso vir falar com você sobre futebol. Bom, eu se esperava mais do Metropolitano nessa fase, né, César? É porque a primeira fase foi tão boa, nós classificamos com uma rodada de antecedência. E no quadrangular, infelizmente, faltando uma rodada, nós já não temos mais chance. Não foi o que a gente esperava, o time jogou muito bem o primeiro turno, mas infelizmente a gente sabia que o quadrangular era muito complicado. E também não arrumando uma desculpa, mas eu acho que aquele jogo lá em Criciúma, realmente ali começou a derrocada do Metropolitano. Naquele erro do árbitro. Do Bandeira mais, né? É mais o Bandeira, né? São quase 3 metros um impedimento, 3 pessoas impedidas. Então ali acho que complicou, não só naquele jogo, porque se tivesse empatado, o Criciúma viria para cá jogar de uma outra maneira. Mas infelizmente no futebol acontece isso e a gente não pode ficar reclamando, não. No jogo de Criciúma, um jogo que caminhava para o empate, e aconteceu o erro da arbitragem que culminou no gol do pênalti do Paulo Baier. Agora, lá em Joinville, me pareceu que o Metropolitano estava satisfeito com o empate. Poderia ter sido um pouco mais agressivo, isso no começo do campeonato. Mas no começo eu acho que até ele jogou bem. O Joinville até me surpreendeu e ficou atrás para o Metropolitano. E depois ele sentiu que o Metropolitano não estava atacando muito. Acho que eles começaram a crescer no jogo. E no quadrangular eu até apostei com o pessoal, falei para mim, o Joinville seria um dos finalistas, porque desde a primeira partida eu acho que ele estava jogando melhor futebol. Mas infelizmente, para nós que a gente esperava, né, quebrar essa escrita e ir numa final, na hora H o time refugou um pouquinho, mas por vários problemas, não só também da arbitragem, mas também por falta de jogadores para fazer uma troca para o treinador. Isso realmente atrapalha e muito. César, no teu entendimento, além dessa questão aí da arbitragem, da falta de reposição no elenco, no teu entendimento, qual foi o diferencial? Porque o Metropolitano manteve uma regularidade, terminou em primeiro lugar na fase de classificação, com belo aproveitamento, inclusive, mas nesse quadrangular não conseguiu repetir aquele bom desempenho, aliás, não venceu nessa fase. A gente sempre sabe, quando o campeonato era de 2 turnos, as equipes grandes no segundo turno cresciam mais. Então esse segundo turno praticamente ficou no quadrangular. As equipes contrataram, tem um pouquinho mais de poder, um pouquinho não, né? Muito mais poder aquisitivo e trouxe jogadores de reposição. Eu acho que o grande problema nosso realmente é isso. Nós não tínhamos jogadores para repor numa posição. Por exemplo, o Maurinho fez uma falta danada nos 2 jogos que ficou fora. Então a reposição ela é importantíssima, mas infelizmente a gente ainda não está no mesmo patamar dessas equipes. Então hoje a gente está fazendo milagre? Não, porque é o 3º ano que o Metropolitano faz uma grande campanha. Então o Metropolitano está crescendo a cada ano. E quando a gente tiver esse poder um pouquinho maior de fogo aí, de financeiro, para contratar jogadores como as outras equipes, eu acho que a gente vai chegar. Então, na minha opinião, fora a arbitragem, que isso acontece realmente sempre, né? Eu acho que a reposição dos jogadores foi o fator fundamental. E depois teve um outro detalhe, não sei se tu vais concordar, mas eu achei, nessa fase de campeonato, geralmente o jogador cresce com o time vai num crescimento natural, como está acontecendo com o Joinville agora, por exemplo, que está crescendo na hora certa. O Metropolitano, alguns jogadores que foram destaque na fase inicial já diminuíram o ritmo agora, quando se esperava mais. Realmente, mas muitas vezes também
por não ter essa reposição, muitos jogadores foram sacrificados e jogaram praticamente as 11, 12 partidas. Então isso, você jogando de 4 domingo em 4 domingo, dependendo da idade de alguns jogadores, isso atrapalha. Então a gente sabe que no quadrangular final, muitos jogadores poderiam render um pouquinho mais, não renderam, mas eu acho que aí também foi um pouquinho mais na parte, né, física de alguns atletas que jogaram demais e não conseguiram reeditar o mesmo futebol. Porque o que foi feito na primeira fase, realmente a gente esperava um pouquinho mais, mas eu acho que o clube está de parabéns e tem que terminar com aplausos. No teu tempo de jogador lá pelo Beck, né, era mais fácil ganhar do Avaí do que do Figueirense. Parece que com o Metropolitano a história se repete. Você, como treinador do Metropolitano, conseguiu o melhor resultado no estádio Orlando Scarpelli, que foi aquele empate. Nos 10 jogos, o Metropolitano perdeu 9. É uma sina, uma escrita do futebol de Florianópolis com o Figueirense, os times daqui, né? Esse tabu existe mesmo, né? Mas o do Figueirense está sendo um tabu para o Metropolitano muito ruim. São 9 partidas que nós perdemos. E a única que a gente ia ganhar em 2008, então os gols 49 minutos do segundo tempo, né? Então, mas só que nós jogamos de igual para igual nas duas partidas. Aqui no 1 a 1 também o time foi bem. O que eu estou gostando do Metropolitano é que há 3 anos nós estamos encarando os grandes de igual para igual, dentro de campo, vendo a diferença que há fora de campo. A diferença não só financeira, mas de logística, centro de treinamento, isso complica demais a vida do profissional. Não só do atleta, mas como da comissão técnica. Isso a gente está tendo esses problemas há muito tempo. Então, quem sabe agora com a construção do CT, para o ano que vem, aí se finca realmente o Metropolitano como uma grande equipe da cidade, um time que quer ficar. Eu acho que quando a gente tiver o CT pronto, nós vamos ter sim mais condições de buscar mais recursos e começar a encarar mais ainda de igual para igual esses grandes e quem sabe já quebrar essa escrita do Figueirense. E tu falasse de 2008, foi quando o Metropolitano terminou em 4º lugar no campeonato e esse ano repete a posição, né? Que foi a melhor posição da história do Metropolitano num catarinense. Só que esse ano era um turno só e havia um quadrangular. Em 2008 era o campeão de um turno e campeão do segundo turno. Mas nós ficamos em 4º lugar e foi direto para a Série C. E houve aquela mudança no meio do campeonato, senão a gente poderia até ter permanecido na Série C. Mas já passou, eu acho que o importante é que cada ano o time está crescendo. Nós somos 4º esse ano, quem sabe ano que vem a gente vai ser 3º. Mas a gente está um pouquinho mais preocupado, eu acho até que o ideal seria a gente conseguir essa vaga para a Série C. O grande problema do Metropolitano está tendo esse tropeço, são 2 anos seguidos que a gente está quase alcançando a Série C, porque a Série D estrangula muita gente, é um campeonato muito difícil. Eu acho que quando a gente conseguir essa vaga para a Série C, com o CT feito, eu acho que o Metropolitano tem condições de crescer muito mais. E esse ano o Campeonato Brasileiro da Série D já está definido o Metropolitano, né? Se não virarem a mesa, a outra vaga do estado é do Guarani porque seria da Copa Santa Catarina. O Metropolitano ficou melhor posicionado aqui em Santa Catarina no Catarinense. Do Paraná vem Maringá e Londrina. De São Paulo estão aí nas quartas de final a Penapolense, o Botafogo de novo e Ituano. Lá do Rio Grande do Sul, Brasil, aquele que você jogou lá na estreia, foi na Série C, né? E o Pelotas, que foi rebaixado no Campeonato Gaúcho, mas imagino que vai montar um time de qualidade para um brasileiro da série D. Então, pelos times aí, pelas campanhas esse ano, imagino que vai ser também uma competição equilibrada. O grande problema da Série D, ela tem que ser regional. E a região sul, a sudeste aqui, ela é complicada, só sai um dessa região. Por isso que eu coloquei aqui os times, claro que, por exemplo, se o Metropolitano ficar numa chave, deve ficar com um gaúcho da dupla Brapel. Não fica um gaúcho, mas fica 2 paranaenses. E depois se passar, você pega São Paulo. Mas acho que aí na primeira fase entra tem sido assim, né, um paulista. Tem sido assim. Então, é realmente meio complicado, porque são grandes equipes de tradição. Enquanto lá de cima, que vem descendo, eu acredito que seja muito mais fácil você classificar lá por cima do que aqui. Então, a nossa luta vai ser árdua, vai ser com grandes equipes Você sabe que o Rio Grande do Sul é muito forte, independente do Pelotas ou Brasil, são muito fortes. Então, a gente vai penar de novo, porque não é fácil, só sai um daqui. Então, o apoio tem que ter, a contratação tem que ser bem feita, a gente tem que procurar sempre errar o menos possível, e cada ano está acontecendo, para a gente poder sair desse embrulho, dessa lama que é a Série D, para dar um calendário maior para o ano que vem na Série C. Vamos ver como ficaram os jogos do quadrangular do Campeonato Catarinense em termos de resultados. No sábado,
o Metropolitano acabou perdendo para o Figueirense por 2-1. Giovanni Augusto de pênalti e Lúcio Maranhão fizeram os gols do time da capital. O Juliano Mineiro, a 36 do segundo, descontou para o Metropolitano. O Joinville, com o gol do Jael, venceu o Criciúma por 1-0. O Joinville tem um atacante matador, tem um bom goleiro. O Ivan completou nesse domingo 150 partidas com a camisa lá do Joinville. Acho que tem um bom treinador. Você que foi jogador e foi técnico, né? Sabe como é que é a relação que a gente chama com os boleiros, né? Ele tem um grupo na mão. E o Emerson já foi campeão pelo Avaí. E ele conseguiu a classificação para as finais aqui dentro do SESI quando ele ganhou de 4-0 da gente. Então, é um treinador de... Eu gosto muito pelo sistema que ele joga. Ele é um treinador ofensivo. E está fazendo isso lá no Joinville. Eu acho que o melhor futebol de todas as equipes está sendo a do Joinville. Então, eu acredito que ele tenha grandes condições de ganhar o título novamente. Vamos ver como é que está a classificação dessa fase, faltando uma rodada. Né? O Joinville já classificado, 9 pontos, Figueirense tem 8, Criciúma 7, Metropolitano cumpre tabela, tem 2. Virando a página para a próxima rodada, que está com os jogos marcados para o domingo, 4 da tarde, Criciúma e Figueirense, lá no sul do estado, Metropolitano e Joinville aqui. O Joinville vai jogar por um resultado para levar a decisão para dentro da arena. E do jogo do Figueirense com o Criciúma no sul do estado, o Figueirense tem a vantagem do empate. Lá, no teu entendimento, quem vem para a final com o Joinville? Para não ficar em cima do muro, eu acho que o Criciúma vem. Eu coloquei no meu Face, falei lá na rádio CBN, que o Criciúma, pela ajuda da arbitragem, tanto no jogo com o Brusque como o Metropolitano, não merecia ir à final. Se fosse para torcer, realmente, eu preferia até o Figueirense, porque eu conheço muito também o treinador do Figueirense, muita gente boa, batemos um papo muito grande, então também estou torcendo para que o Figueirense chegue na final, mas eu acho que lá dentro torcida não ajuda, vão né? tirar do Criciúma. A torcida lá é fundamental. E não sei se é arbitragem, né? Não, mas aí vai ser... Acho que agora não é mais. Aí é briga de cachorro grande, aqueles erros absurdos não tem condição de ter mais, não. Pois é. Vamos ao hexagonal, que viveu nesse domingo a 6ª rodada. O Avaí com o Pingo começa a se recuperar no campeonato, meteu 4-0 no Atlético de Ibirama, treinado pelo Silvio Criciúma. O Juventus perdeu em casa para o Marcílio Dias 2-1 e a Chapecoense ganhou do Brusque por 2-0. Brusque que é treinado agora pelo Joseli. Está começando a sentir um pouquinho o Brusque com a saída do Pingo. Vamos à classificação desse hexagonal. Os 2 últimos vão ser rebaixados. O primeiro vai para a Copa do Brasil. Marcílio Dias e Chapecoense estão com 12 pontos. O Marcílio Dias tem a vantagem com melhor saldo de gols. O Avaí tem 10, Brusque 8, Juventus 7, Atlético caminhando a passos largos para a 2ª divisão 3. No meio de semana, agora, quarta-feira, às 8h30 da noite, acontece mais uma rodada deste hexagonal do Campeonato Catarinense de Futebol. Às 20h30, na ressacada Avaí e Brusque, o Marcílio Dias recebe a Chapecoense, Atlético e Juventus. César, pela campanha aí nesse hexagonal e até no campeonato, Atlético e Juventus começam a treinar já para a 2ª divisão? Parece que tá indo. O Brusque teve um problema, que o Brusque jogou com o Avaí, depois pegou a Chapecoense, 2 jogos dobrou com a Chapecoense e pega o Avaí de novo. Então isso atrapalhou demais o Brusque, que ele conseguiu um ponto só em casa contra o Avaí. Mas ele pega o Juventus dentro de casa. Eu acho que a decisão vai ser ali. Praticamente o Ibirama, acho que está muito difícil, não tem mais condições, e a tendência realmente é Juventus e Ibirama treinarem para a 2ª divisão. Ainda mais se o Atlético, como mandante, ganhar ou empatar com o Juventus, aí complica a vida do Juventus ainda mais, na rodada de quarta. Eu acho que já está meio complicado, mas o Juventus ainda tem a chance que vai ser o confronto direto com o Brusque, né? Só que o jogo vai ser lá em Brusque, então eu acho que vai ficar um pouco difícil para essas 2 equipes. Eu acho que caminha para Juventus e Ibirama, sim. Bom, nós temos, claro, agora também, o nosso campeonato está chegando na reta final, já tem um finalista que é o Joinville. Nos principais campeonatos regionais pelo Brasil, já estamos em quartas de final, semifinais. Vamos a São Paulo, que apresentou a última rodada da fase de classificação neste domingo, e já tem os confrontos definidos das quartas de final para quarta-feira, às 21h50, Botafogo e Ituano, né, confronto do interior, Palmeiras e Bragantino, e na quarta-feira ainda, Santos e Ponte Preta. São Paulo e Penapolense
jogo marcado para este meio de semana. É provável que hoje a Federação Paulista altere alguma coisa para que se tenha jogos também atendendo aos interesses da TV, por exemplo, para quinta-feira. Corinthians está fora, né? Foi a decepção do Paulista esse ano. Realmente muita decepção. Ninguém esperava e a coisa complicou um pouquinho. Acho que essa mudança também do Mano ali no Corinthians não foi boa, não. Agora o Santos está sobrando, parece que, a não ser lá na final, que alguém cresça, né? É que agora é um jogo só, né, Minosso? É só jogo de ida, né? Então é meio complicado, mas sem dúvida alguma, é o melhor futebol jogado, com o Oswaldo também, que fez um grande trabalho no Botafogo, mas o Santos está jogando o futebol mais bonito, e o que eu gosto muito do Santos, além da ofensividade, é que ele está lançando muitos jogadores, ele está numa safra espetacular. Cada ano que está passando, um trabalho grande de base lá, eles lançam jogadores de ponta mesmo, acho que é a grande força do Santos no momento. Devia fazer uma visita lá na Vila para ver qual é a receita, o segredo de revelar tanto menino lá. Nós já fomos, eu já fui na Vila, fui no Cruzeiro. Esse é o problema, daí que você volta meio cabisbaixo. Porque eles têm mas não foi conseguido agora, isso é uma coisa há muito tempo. O Metropolitano também está começando a dar os seus passos. Não é de agora que eles estão trazendo o Diego, o Robinho, depois vem o Neymar, Elano, agora está subindo essa turminha do Robigol, um meia muito bom, Giovânio. Mas é que eles têm um centramento enorme e uma estrutura fora de olheiros impressionante. Então o Santos hoje está disparado como o melhor trabalho de base, indiscutivelmente. Bom, no Campeonato Carioca, definida a primeira fase, título simbólico da Taça Guanabara ao Flamengo, terminou ontem a outra fase e o Boa Vista ficou com o título da Taça Rio, que era famosa no passado, e o Boa Vista está fora agora. Boa Vista lá, né, do futebol do Rio de Janeiro, e nós teremos agora as semifinais, já definidas as datas e os jogos para quarta-feira agora, a realização, se possível, Gustavo, tu só volta aí para nós conferir, Cabo Friense e Flamengo vão reeditar o jogo de ontem, que o Flamengo venceu por 5-3, né, na quarta-feira, 22 horas, e na quinta, o jogo das 21, Vasco da Gama e Fluminense. Tendência é Flamengo com Vasco e Fluminense, quem vier daí, né? Acho que o Flamengo vai porque é jogo de ida e volta. São 2 jogos, aí o Flamengo tem chance. Mesmo que dá um tropeço no primeiro jogo, no segundo ele pega. E eu vou ter que torcer pro Vasco, porque eu tenho um genro vascaíno que, pelo amor de Deus, quando perde ele fica emburrado. Minha filha é que sofre. E é jogo de ida e volta, no caso do Carioca. Carioca é de volta. Agora em São Paulo já não é. São Paulo é como perigoso. Não é no Rio Grande também. É um mata-mata. É um Aliás, mata só, né? Vamos ao Rio Grande do Sul também, que já tem equipes definidas para as semifinais. Na quarta-feira, 19h30, na Arena Grêmio Brasil. Na quinta-feira, não, na quarta também, 22 horas, Internacional e Caxias. O Caxias que eliminou o Veranópolis nos pênaltis, o Inter que passou pelo Cruzeiro, o Grêmio venceu nesse domingo o Juventude por 3-0 e o Brasil que ganhou do Novo Hamburgo por 2-0 na fase de quartas de final. Tendência é que dê Grenal lá para não fugir a regra, né? O Caxias sempre dá uma atrapalhadinha, mas eu acho que esse ano vai dar Grenal novamente. E aí nós já vamos ver como é que está esse Brasil aí que vai vir para a Série D. Brasil Que, aliás, é mantém a base, né, com o técnico, alguns jogadores. Né? Mas essa é a grande jogada. A mesma coisa aqui nosso do Metropolitano. Acho que dos 3 últimos anos, nós tivemos 2 treinadores só. Então, acho que essa permanência e o esqueleto, ele é fundamental. Você sempre tem que ter uma base para fazer a nova equipe novamente. Bom, aqui em Blumenau, César, o campeonato da Liga que tinha programado a terceira rodada para o final de semana acabou sendo toda a rodada adiada para domingo que vem, dia 30. No campeonato especial da divisão de futsal em Santa Catarina, a ADERG estreou vencendo o Tubarão por 2-0 no sábado à noite e volta à quadra na segunda-feira que vem, dia 31, também 20h15, quando recebe a Chapecoense. Vai começar agora, no sábado, o Campeonato Estadual de Juniores, da primeira divisão, agora chamada de Série A, e também a categoria juvenil. O Metropolitano estreia no juvenil no sábado, dia 29, no estádio João Marcato, em Jaraguá do Sul, diante do Juventus, 1h30 da tarde, e depois, às 3h30, na categoria de juniores. Você cuida da base lá do Metropolitano. Equipes prontas, como é que o Metropolitano encara essa competição? Aí que eu te falo que quando você vai nesse time grande, você volta um pouquinho de cabeça baixa, né, pela estrutura que tem. O ano passado nós estávamos fazendo uma grande reformulação na base
porque existia um projeto, né, federal onde o Metropolitano foi contemplado. Só que, infelizmente, acabou isso em setembro. E, a partir disso, nós começamos a diminuir treinamentos, dias de treinamentos, por fator financeiro que o clube nos pediu. E nós começamos tarde novamente esse ano. Então, esse é o grande problema, porque quando eu saí de treinador, eu fui convidado para tomar conta, ser um consultor técnico, fazer toda essa reformulação na base. Nós tínhamos projetado 4 anos de um segmento onde praticamente os investimentos do projeto dariam uma sequência. Infelizmente não deu, então nós perdemos não só atletas, perdemos também profissionais, né, da base, porque não tinha o recurso financeiro. E hoje nós estamos começando muito tarde. Se você falar, nós vamos começar sábado agora. Daqui a pouco estou indo lá no treinamento, nós temos essa semana para treinar, inscrever alguns jogadores, porque infelizmente nós não tivemos condições de trazer muitos atletas de fora, porque nós não temos o alojamento, então nós estamos realmente um pouco de dificuldade. Ainda esperando que a gente seja contemplado, que a diretoria, todo o pessoal do Metropolitano consiga fazer a captação do recurso. Isso é um recurso federal, né, onde as empresas repassam um dinheiro, né, do imposto de renda, e infelizmente não conseguiu atingir nem o mínimo necessário para a captação. Isso dificultou bastante. Então nós perdemos atletas, perdemos profissionais, como disse, mas nós estamos trabalhando sim, um pouquinho na correria, mas estamos hoje treinando já 5 vezes por semana para tentar dar um início animador. Mas a gente sabe que é muito difícil, porque você vai dar de cara com Criciúma, Joinville, Avaí, Figueirense e Chapecoense, que já estão trabalhando muito na frente. Inclusive, Criciúma e Avaí disputam Campeonato Brasileiro e Libertadores de Juniores. Então, você vê a experiência que eles têm e o número de jogos que têm. Eles estão aí nesse Campeonato Brasileiro Sub-17. Sub-17. Né? E Sub-17 também pega do juvenil. Então, eles têm Aí fala, por que o Metropolitano está? O Metropolitano não pode estar ainda, porque a equipe principal está na Série D. Então, você tem que estar na Série A ou na Série B. Então, infelizmente, a gente paga esse preço. E a gente não tem condições ainda financeiras de buscar alternativas para jogar outros campeonatos, torneios fora, para dar um pouquinho mais de experiência para a nossa equipe. Se você colocar hoje, o ano passado, a equipe de juniores, tirando os 6 jogos que teve dos Jogos Abertos, onde nós fomos campeão, nós jogamos 18 partidas só. Então é muito pouco para você trabalhar um ano inteiro, 18 partidas, para colocar um jogador à disposição para o treinador profissional. Então nós estamos tentando fazer essa mudança, só que infelizmente se você não tiver o aporte financeiro, não adianta a gente ficar enganando ninguém, você não consegue mesmo. Aproveitar que é época de prestar contas com o Leão, né? Então tem esses recursos que podem ser captados. Sim. Nesse projeto, foi o Roney que elaborou o projeto? É o Roney que elaborou, o projeto foi contemplado, aprovado, né? O ano passado ele teve, só que agora esse ano não houve a captação, não houve a captação do mínimo, ao mínimo para captar, né? Mas quando você disputa também aqui perto, nós disputamos regionais e micro-regionais estaduais de joguinhos e jogos abertos, nós somos campeão em tudo. Hoje a Fundação também tem uma parceira do Metropolitano, nós somos campeão dos jogos abertos e dos joguinhos no ano passado, e esse ano a gente já disputa o estadual. Ele é bom, né, porque a gente faz isso, mas já também diminui o número de jogos dos nossos atletas. Então hoje nós estamos muito preocupados com esses poucos jogos que nós temos no ano para a base, para dar muito mais experiência, muito mais condições de a gente conseguir observar e lançar os jogadores para o profissional. Bom, quem é que vai treinar os juniores? Os juniores é o Juscelio. Juscelio Krebs? Krebs, que estava no 15 de Indaial. E o juvenil? O juvenil é o Tadeu Barbosa, que é aqui da cidade, né? Então nós tínhamos convidado, já era uma coisa que a gente pensava antes, né? Pegar uma pessoa da cidade, houve convite com 2 ou 3, infelizmente não houve um acerto também, porque tinha o próprio Francis, né, que tem um negócio de escolinha, e o Tadeu, conversando com eles, pronto, ele quer uma oportunidade, o Tadeu vai ser o treinador da categoria juvenil. Esses jogadores que já estão à disposição dos técnicos são atletas daqui, tem jogadores que vieram de fora? Não, nós temos poucos de fora, né, porque, como eu falei para você, nós não temos o alojamento. Então, hoje nós vamos conseguir, talvez, em 8 a 10 meninos de fora. Então, a maioria são daqui. Nós estamos fazendo uma peneira ainda, buscando algumas peças. O Vinícius e o Juninho, que chegou a ser aproveitado mais do que o Vinícius pelo Abel,
eles ainda estão na idade de jogar a categoria júnior? Então, eles podem jogar, mesmo sendo profissional, eles podem jogar na categoria júnior. Vai ser um reforço, né? Sim, sim. O Juninho tem 18 e o Vinícius 17. O Vinícius e o Juninho vieram o ano passado. Então, nós conseguimos captar, demos um treinamento, mas mesmo assim com muita dificuldade, porque eles vêm, nessa idade, eles vêm muito cru. São jogadores que a gente sempre fala para o pessoal, eles pulam muito de galho em galho, eles jogam 3 meses num time, 4 meses no outro, então eles chegam com todas as deficiências. Você não consegue arrumar. Quem é canhoto não chuta bem com o pé esquerdo, quem é destro não chuta... Tem que trabalhar fundamento, ensinar trabalha, às vezes alguma coisa. Mas é que eles pulam de galho em galho, o pai leva para um time para o outro e nenhuma equipe consegue montar isso. Então, porque nessa fase não é empresário, é o pai, né? É o pai, né? Não, mas tem já empresário também. Tem muitos empresários. Hoje nós estamos fazendo parceria. Graças ao bom andamento do time profissional, muita gente nos procura. Hoje tem pessoas que alugaram apartamento e traz o jogador dele para vir aqui, porque ele sabe que se tiver condições, ele vai subir. Nós jogamos contra o Avaí, quando já estávamos classificados no primeiro turno, né? O Metropolitano já estava classificado para o quadrangular. Nós jogamos com o Chitão no gol, que é daqui. Ele jogou lá com o Criciúma também? Sim, mas naquele jogo jogou cinco jogadores. O Júnior Fel, que começou na base. O Lucas, que começou na base. O Vinícius e o Juninho. E nós ganhamos de 2-1 com jogadores que começou na base. Mas dos 5, só o Chitão é de Blumenau. Então nós temos que saber que a gente vai dar toda a chance para o pessoal de Blumenau, Gaspar, Redondeza. Nós estamos abrindo espaço com os treinadores, pedindo para que tragam. Até porcentagem eles têm, eu acho que qualquer jogador que venha de fora, que tenha escolinha, eles têm o direito sim de ter isso. Eu acho que é fundamental. Mas só depender de jogadores da cidade fica complicado. César, para fechar, onde é que vão ser os treinos e os jogos? Os treinos a gente faz na Associação da Artex. De manhã a equipe de juniores, que é do Juscelio, e à tarde a equipe do Tadeu, que é o juvenil. E os jogos devem ser novamente lá no CT, na Itopava. E nós temos ainda a categoria sub-15, que chama infantil, que ela não é obrigatória. Vocês têm que saber que o juvenil e os juniores, todas as equipes que disputam a primeira divisão são obrigadas a ter. Mas eu acho que esse negócio de obrigado não pode ser. Eu acho que você tem que, além da obrigação, você tem que fazer para investir. E a categoria infantil, ela não é obrigatória você disputar, mas ela é fundamental para alimentar o juvenil e os juniores. Então nós estamos numa briga danada para tentar recursos para fazer com que tenha um infantil. Inclusive, até nós estamos já tentando fazer, fomos procurados fazer uma parceria. Até a Joclamar está querendo disputar o campeonato com todos os custos pagos pela Joclamar. Então nós estamos buscando parceria porque acho que é importantíssimo para o desenvolvimento do Metropolitano. César, muito obrigado, sucesso, hein? Eu que agradeço. Bom programa para você. César Paulista, que coordena agora a base do Clube Atlético Metropolitano, as categorias juvenil e de juniores vão estrear neste sábado, à 1h30, lá na cidade de Jaraguá do Sul, diante do Juventus, e em seguida o jogo dos juniores às 3h30. É o Metropolitano também nas categorias de base e aquilo que o César disse, as empresas precisam investir, não pode, não dá, não quer no profissional, então apoie a base e os meninos, inclusive da nossa região, para que tenham oportunidade e quem sabe daqui a pouco surja jogadores com qualidade que possam ser utilizados também no profissional. O Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final, já está chegando aqui o Rodrigo Vieira, ele vai apresentar o TVL Notícias. Acompanhe hoje às 19h15 e às 23h30 o reprise desse programa. A todos um grande abraço, boa semana.